É evidente que na indústria musical sul-coreana haja negligências e descasos com grupos e cantores solos, e muitas vezes com membros específicos de algum grupo em especial. E infelizmente isso é um fato frequentemente observado. Em relação à Big Hit, empresa que gerencia o maior grupo musical da atualidade, BTS, não é tão diferente. Ao longo dos tempos, a empresa vem demonstrando muita irresponsabilidade, todo mundo sabe, mas infelizmente muitas coisas que acontecem ficam por baixo dos panos. Vira e volta, o BTS é vítima de algum tipo de atitude desmerecedora, mas em especial escolheram o Jimin como um alvo para cometerem negligências e irresponsabilidades. E não se trata de apenas uma ou duas, são inúmeras, e nesse vídeo trago as vezes em que o Jimin foi injustiçado pela própria empresa. Para começar, é importante que saibam que os artistas sempre são reconhecidos pelas suas participações em projetos musicais, sejam elas em grupos individuais, não importando se foi apenas uma pequena participação ou muita. Há situações em que os artistas são creditados apenas com uma linha, mas no caso do Jimin, há colaborações que ele participa e nós, ARMYs, nem sabíamos, simplesmente porque ele não ganhou crédito algum, como no caso da música Blood, Sweat and Tears, onde Jimin escreveu a melodia e nós só ficamos sabendo porque o Jin o elogiou para fazer boas melodias em uma live, porém ele nunca foi creditado. Segunda música, Filter. Quando a música solo do Jimin, Filter, saiu bem mundialmente no início do comeback, estando até melhor que a música em alguns países, Filter simplesmente foi retirada das pesquisas da Apple e não tinha a opção de play associada a ela no Shazam. E para justificar, a empresa ligou a música a um vídeo feito por fãs, nesse caso alegou que não era um conteúdo original. Nessa época, muitos ARMYs subiram a tag #OndeEstaFilter e enviaram em massa e-mails para Big Hit e para Apple Music, e a resposta que receberam foi: música removida pelo fornecedor do conteúdo, e isso se tornou uma atitude muito suspeita. Porém, sem aguentar as inúmeras tentativas dos ARMYs de quererem justiça para o Jimin, a música foi trazida de volta às plataformas. E ainda no mesmo contexto, temos uma situação envolvendo o Jimin em um ato de covardia, em uma entrevista da coletiva de imprensa, onde a Big Hit escolheu a pergunta para o Jimin, perguntando para ele que escolhesse entre Filter e On. E pergunto-me qual a necessidade disso, fica a pergunta. No vídeo pode-se ver claramente que ele foi pego de surpresa, mas o Jimin, sempre inteligente o bastante, soube sair profissionalmente da situação. Mas não deixou de ser extremamente inconveniente a pergunta, já que ele nunca poderia afirmar que seu solo era melhor que a canção em grupo. Jamais ele poderia dizer isso, simplesmente sem noção, demonstrando um ato de obrigá-lo a admitir que tinha muito mais merecimento. Um outro fato revoltante que aconteceu: as pessoas que trabalham em projetos com o Jimin são proibidas de postar qualquer coisa sobre os trabalhos de backstage no Instagram. E Dogskin, que trabalhou com o Jimin na produção de sua música solo Lie, postou um comentário sobre a produção depois da Big Hit dizer que era proibido de postar qualquer coisa. Abre aspas, eu realmente queria postar um vídeo de processo de criação de Lie, mas infelizmente eu não sou autorizado. Minhas desculpas pela expectativa. De qualquer forma, Jimin trabalhou muito duro nessa canção, enviem a ele muito amor, fecha aspas. E o que dizer sobre isso? Por que não mostrar o quanto Jimin se empenha e desenvolve um papel extremamente admirador? Por que tirar os holofotes dele? Com o coreógrafo de Serendip, Brian, ocorreu algo parecido. Ele fez um post com um vídeo dançando a música com uma mensagem sincera para o Jimin, e a Big Hit deletou seu vídeo em minutos. Após ele ser deletado, ele postou sua reação com um tweet. Abre aspas, isso foi bem rápido, fecha aspas. No ano de 2018, durante o MAMA, Jimin realizou uma apresentação de dança tradicional coreana com leques. Essa apresentação foi uma das danças mais bonitas e artísticas feita por um idol, o que lhe rendeu uma premiação importantíssima de dança na época.
Só ficamos sabendo então porque ele postou uma foto com o prêmio, mas a Big Hit nunca o mencionou parabenizando-o pelo prêmio. Top Class, uma revista que trabalha escrevendo sobre idols, artistas e criadores que estão no topo do seu ramo, queriam colocar o Jimin na capa da revista, mas porque não era algo sobre o grupo inteiro, a Big Hit não permitiu que usassem a imagem dele, e eles tiveram que usar uma foto de fansite. Um dos tópicos mais sensíveis. Em 2018, não é segredo que o Jimin recebeu diversas ameaças de morte, que na época foram noticiadas até em jornais como o KBS News. Mas a empresa que tem, ou pelo menos deveria ter a obrigação de comunicar sobre toda a situação que estava acontecendo com ele na época, não publicou nada, sequer uma notícia a respeito foi publicada. Ao invés disso, a empresa permitiu que perguntassem diretamente para ele durante uma coletiva de imprensa. Mais uma vez, uma situação lamentável foi criada com ele, mas novamente ele lidou profissionalmente. Ele também teve que explicar que a foto que ele publicou não foi pelas ameaças, e sim por cansaço, sempre colocando Jimin em situações chatas e desnecessárias. A empresa, como dona dos direitos do BTS, é quem deveria tomar a dianteira e fazer o que deve ser feito, mas quando isso não acontece e os ARMYs tomam a frente, elas simplesmente cancelam. Em comemoração ao aniversário do Jimin, as K e a ARMYs realizaram um projeto de doação de sangue, mas a Big Hit cancelou, e a razão? Porque estavam distribuindo merch não oficial aos participantes, como agradecimento. E daí? E o projeto? O poder do projeto? O bem que estavam fazendo não se aplica? Ou simplesmente porque era em nome do Jimin? De janeiro a maio de 2018, Jimin tornou-se o vencedor do prêmio mensal Piper Billboard para o Top K-Pop Artista Individual, mas por ser um prêmio que era apenas do Jimin, a Big Hit não se importou e nem ao menos comunicou ao Jimin, e devido a isso ele não pôde receber a placa com o seu nome. Sabe aquele tipo de coisa que você só acredita quando realmente vê acontecendo? Pois é, vamos mostrar aqui. No jogo BTS World, o jogo que traz a narrativa da trajetória do BTS enquanto mostra os esforços individuais de cada um dos membros, a Big Hit, sem pensar duas vezes o que ela fez, usou as inseguranças do Jimin para criar as narrativas. Lá eles falaram sobre como ele sofreu com dietas duras ao ponto de até desmaiar de exaustão. E não é para menos que isso gerou uma grande revolta entre os fãs ao redor do mundo. Muitos e-mails foram enviados à Big Hit e após isso foi retirado o conteúdo do jogo. Ficando a pergunta, será que tudo isso era necessário? Claro que não. Isso só foi trazido porque sabiam que traria lucro para a empresa, o que realmente é a única coisa que importa para eles. Lembrando que foi um momento que afetou emocionalmente Jimin. Foi muito difícil para ele e isso foi desumano com o único intuito de faturar, usando o nome de uma pessoa que sofreu muito. Inclusive, o Jimin nem gosta de relembrar. O filme Burn the Stage, outra forma de faturamento. O filme reforça ainda mais a narrativa exagerada de inseguro que criaram em cima do Jimin. Esse longa é a razão pela qual muitos definem Jimin como alguém inseguro e fraco, algo que não condiz em nada com a verdadeira pessoa de Jimin. Só quem conhece sua história de vida, suas batalhas e seu crescimento, tanto pessoal como profissional, irá entender. E argumentos como, eles sabiam que estavam sendo filmados, eles estão ok com isso, não funcionam, até porque o Jimin disse claramente que estava envergonhado após assistir ao filme e não tinha ideia que usariam aqueles momentos vulneráveis contra ele. Mais uma vez, temos aqui o jogo BTS World. Em uma das missões de adivinhar qual das opções que o jogo dá, era na resposta do Jungkook para a pergunta, abre aspas, o que me fez perceber o que realmente odeio, não gosto, fecha aspas. Uma das opções de pergunta era, Jimin, será que realmente isso é algo para o entretenimento? Jamais. Nesse tópico, usaram uma narrativa criada por pessoas antes, ou seja, hates, voltados para shippers. Ainda no assunto de haters, é bem claro para os fãs que o Jimin é alvo fácil para essas injúrias. Ele é sempre figura principal para ódio por parte de pessoas invejosas intituladas anti-fãs.
Porém, outra coisa que não faz sentido é o fato da empresa não tomar medidas duras a respeito e simplesmente demonstrar, digamos que pouco interesse, e não agir legalmente como quando aconteceu de um blog que ficou ativo online por mais de um ano, e ainda mais, foi traduzido em vários idiomas com comentários de ódio sobre o Jimin. Os ARMYs coreanos coletaram informações sobre o caso, fizeram prints, PDFs e direcionaram a Big Hit, mas durante esse tempo de mais de um ano nada foi feito. E o blog chegou a ser acessado por 70 mil pessoas em um dia. Um outro fato que aconteceu recentemente se deu por meio de uma live dos meninos onde o Jimin foi surpreendido ao saber por meio dos outros integrantes que sua música Friends, que fala sobre sua amizade com o V, uma música especial escrita e produzida por ele, estaria na trilha sonora do filme da Marvel, Eternos. Os membros parabenizaram ao Jimin, mas ele simplesmente não estava ciente do que estava acontecendo. A seguir, veja o momento da live onde ele descobre. 지민이가 만든 친구가 마블 이터널스에 나온다. 사실이야? 나 왜 못 들었지? 근데 그거 사실이에요, 사실? 아니 근데 뭐 회사에서 먼저 이야기 해주지 않았어? 나는 너무 좋지 않아? 근데 이제 저는 Deixar o dono da música a par da situação seria no mínimo obrigatório, muito desrespeitoso por parte da empresa. Uma outra situação que deixou os ARMYs com o pé atrás foi durante uma live do V, onde ele fala que produziu uma música de Natal alguns anos atrás e que ele queria muito cantar ela com o Jimin, mas quando ele conversou com a equipe, eles não aceitaram, alegando que uma música de Natal cantada por dois homens, a letra não faria sentido. Então ele fez a música com a Adora, que faz parte da equipe de produção da Big Hit. Uma das coisas mais importantes dentro da indústria do K-pop, do artista em geral, é o sistema de treinamento que vai preparar o artista a aprimorar vocalmente. O Jimin é o único dos vocalistas do BTS que não possui um tempo adequado de treinamento com um treinador vocal especializado. Inclusive, eles exploram do menino algo que nenhum outro artista que canta deveria ser cobrado, e na era de Fake Love, o Jimin recebeu notas altíssimas, excessivamente altas, que exigiam de modo exagerado dele. Ele mesmo chegou a dizer que aquilo exigia muito dele, e às vezes que ele não estava confortável em algumas notas, mas ele sempre trabalhava em cima do seu melhor. Até o Jin chegou a colocar também que sentiu o mesmo do Jimin e que chegaram até o produtor para falar o quanto o tom era muito alto para ele, mas o produtor musical falou que soa melhor quando você canta com dificuldade. Isso é extremamente prejudicial às cordas vocais, simplesmente uma verdadeira exploração e descaso com o artista. O próprio Jimin declarou que na época de treino como ele, nunca teve um técnico vocal para ele. Ele assistia de longe o treinamento do Jungkook e do V e treinava sozinho de madrugada, sendo que ele é o líder vocal. Isso é inadmissível, já que o Jimin fica a cargo de muitos high notes, o que exige muito das cordas vocais. Cadê a humanidade desse pessoal? São coisas extremamente absurdas. Como forçar um registro vocal maior do que ele pode? Nunca ter tido um técnico vocal, dentre outros. Enfim, tudo isso é algo a se pensar. É triste, não podemos simplesmente fingir que não vemos. Vamos cobrar sempre das empresas e tratar todos de maneira igual. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e não deixem de nos apoiar. Cada um de vocês, ARMYs, são muito importantes. Até o próximo vídeo.